Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Deus é bom em todo tempo, em todos os momentos, em todas as situações. Ele é bom. No dia bom, no dia que está dando tudo certo, Ele é bom. No dia ruim, que está dando tudo errado, Ele é bom. No dia que está muito sol, Ele é bom. No dia que está muita chuva, Ele é bom. Ele é imutável. Em todo tempo, Ele é bom. Eu quero trazer uma palavra que queimou no meu coração essa semana. Dia corrido hoje, muito difícil, muito trabalho. Mas eu consegui chegar aqui, amém? E glória a Deus por isso. Antes eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer a vida do pastor Daniel, o anjo dessa casa, o pastor presidente, ao pastor Fernando, meu marido, meu intercessor, que tem orado e guardado a minha vida em oração, amém? E eu louvo a Deus pela vida dele. E nessa noite eu quero falar sobre crise espiritual. Repete assim comigo: crise espiritual não é exclusivo dos fracos na fé. Às vezes nós achamos que estamos fracos, que o que estamos fazendo aqui. Mas nessa noite, Deus quer falar com você. Nessa noite, Deus quer te responder. No primeiro culto desse ano, foi liberada uma palavra que nós teríamos um ano de avançar. Avançar significa ir adiante. Mas para nós irmos adiante, nós precisamos estar com os nossos olhos focados no Senhor. Não podemos distrair os nossos olhos. Mateus 6:22, coloca para mim, Roberto, por favor. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite: no que você tem focado os seus olhos? Ou em quem você tem focado os teus olhos? São tempos difíceis, tempos de aflições. Como o pastor Daniel sempre diz aqui, nós estamos nos caminhos do Senhor, mas vai ter aquele dia que vai dar ruim. Vai ter aquele dia que a notícia ruim vai chegar. E aonde estão os nossos olhos? Para quem nós estamos olhando? E eu quero falar nessa noite sobre um homem, um profeta, um salmista, líder de louvor, Asaf. Asaf, ele escreveu 12 salmos. Salmo 50, Salmo 73 a 83 foi escrito por Asaf. Asaf, ele viveu nos tempos de Davi, escreveu 12 salmos. Era líder de louvor em Jerusalém. Embaixo da orientação de Davi, Asaf se tornou maestro do culto em Jerusalém. Asaf era um profeta. Asaf, ele era extraordinário daquilo que ele fazia no templo. Asaf dava o seu melhor. Asaf estava no templo. Asaf era um adorador. Era um homem de fé. Mas em seus salmos ele demonstra um descontentamento.
Como que estão os nossos sentimentos, irmãos? Nós somos gratos ao Senhor, ou nós temos tido descontentamentos, mesmo estando na casa do Senhor, mesmo sendo extraordinários naquilo que nós fazemos, mesmo disponibilizando o nosso tempo, quarta-feira, sexta-feira, domingo, nas reuniões. Como está o nosso coração? Aonde estão os nossos olhos? Asaf estava no santuário. Asaf era líder de louvor. Ele louvava. Eu particularmente acho o dom mais lindo. Queria ter, mas Deus não me deu. Quem sabe, né, Arthur? E Asaf escreve esse salmo, Salmo 73. E nós vamos passear por ele um pouquinho. No verso 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os corações limpos. Asaf declarava: Deus é bom para com os de coração limpo, para com o povo de Israel. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf estava dentro do templo, mas ele não estava olhando para a direção certa. Asaf estava vendo as pessoas ao seu redor, aqueles que não professavam da mesma fé que ele, e ele via que eles prosperavam. E ao olhar para eles, veio um sentimento de inveja. E ele declara, volta no 3 um pouquinho, por favor. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Asaf está vendo que o ímpio, aquele que não está, aquele que não serve a Deus, prospera. E ao invés dele olhar para o lugar certo, ele está olhando para as pessoas, para a dificuldade que talvez ele estava passando. E ele dizia assim no seu interior: isso não é justo, Deus. Eu estou aqui, eu te adoro, eu não desvio dos teus caminhos. E olha aquela pessoa, ela não te adora, ela não trilha os seus caminhos, e tudo vai bem para ela. Asaf começa a se comparar. Quantas vezes, irmãos, nós nos comparamos com o outro, com a vida do outro, com o que vai tudo bem na vida do outro. Eu já disse aqui uma vez, e hoje em dia nós costumamos olhar muito a vida do outro pela rede social. Nós costumamos a olhar as fotos de família bonitas, que vai tudo bem, os negócios. Às vezes nós temos aquele mesmo ramo de trabalho e falamos: meu Deus, o dele vai, o meu não. O dele prospera e o meu não, por quê? E começamos a questionar ao Senhor. Começa a entrar uma aflição no nosso coração, um desespero, porque nós estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo tudo certo, mas na nossa vida está indo tudo errado. Parece que nada dá certo, parece que mais eu oro, mais dá errado.
Parece que mais eu oro, mais eu não consigo alcançar aquilo que eu tenho pedido ao Senhor. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer assim, ó, para você avançar, para você ir adiante, você tem que parar de se comparar. Você tem que parar de olhar ao seu redor e olhar para o lugar certo, para quem pode resolver o seu problema. Eu costumo dizer que lá no Instagram, as fotos mais bonitas é que são postadas. Se nós tiramos uma foto com um ângulo ruim, nós não vamos postar, porque nós queremos mostrar aquilo que vai bem. E às vezes nós aqui do outro lado, nós adoecemos, a nossa alma fica abatida, porque nós não conseguimos olhar a vida do outro sem nos comparar. Ficamos frustrados, doentes, amargurados. Já viu uma pessoa assim? Que tudo para ela tá ruim, nada tá bom. Ela não consegue ser grata por nada. Esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Você já agradeceu a Deus hoje? E por incrível que pareça, irmãos, muitas pessoas respondendo que ela precisa melhorar, que ela não consegue agradecer nem quando acorda. E fica olhando, comparando a vida do outro, querendo se colocar na vida do outro. Ah, Senhor. Mulheres casadas que ficam vendo casais, maridos, e às vezes acabam casamentos, porque acha que a vida do outro é perfeita. Maridos que ficam elogiando mulheres e não consegue olhar a mulher que está do seu lado. Não é capaz, irmãos, de incentivar ela a melhorar. Às vezes, eu coloquei esses dias também num devocional, às vezes nós reclamamos muito, nós não agradecemos de nada, reclamamos que a nossa roupa não serve, mas isso cabe a nós, temos que tomar atitudes. Então, homens, se você tem visto uma mulher mais bonita que a sua no Instagram, ajude a sua esposa financeiramente. Eu tenho certeza que ela vai chegar nesse patamar. Para de trazer maldição para sua casa por fazer comparações. Ah, Deus está falando, irmãos. Você quer avançar no seu casamento esse ano? Mude as suas atitudes. Olhe para o lugar certo. Não era nem isso que eu ia falar. Eu cheguei aqui hoje, eu falei para a Binha. Falei, Binha, hoje eu estou só pela graça, pela unção do Senhor. Não sei o que vai sair. Mas eu estou na dependência do Espírito Santo, irmãos. É um culto profético, é um ano de avançar, mas para nós avançarmos, nós precisamos tomar decisões e mudar algumas situações. Situações que Deus não pode mudar por nós, porque nós temos que tomar atitudes, se levantar e fazer. Filhos, respeitem os seus pais. Às vezes você fica olhando aí o Instagram das suas amigas, dos seus amigos. Nossa, que mãe, que pai maravilhoso. Eles não vão postar que eles estão brigando com os filhos deles, não. Eles vão mostrar o que é bom. Agradeça o que o Senhor te deu, a família que o Senhor te deu. Nós precisamos parar de murmurar, parar de reclamar.
Eu já ouvi de uma pessoa assim: eu nasci só para sofrer, a minha vida é só sofrimento, ser fiel não vale a pena. Asaf vai dizer isso no texto. Ele começa a olhar e ele começa a falar assim: não vale a pena ser justo. Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um, irmãos. E talvez se ainda a sua vida não mudou, se só dá tudo errado, você precisa olhar na direção certa. Deus está falando com você nessa noite. É ano de avançar e você precisa olhar na direção certa. Aleluia. Glória a Deus. 5, por favor. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. 6. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Asaf está declarando assim: olha, eles blasfemam contra Deus, eles fazem tudo errado, eles não ficam doentes, eles estão sempre sadios, bonitos. Deus, alguma coisa está errado. Asaf está olhando para a direção errada. E Deus está dizendo para nós nessa noite: vamos olhar para a direção certa, para aquele que pode resolver o meu e o seu problema, para aquele que pode curar a aflição do seu coração, para aquele que pode tirar todo medo. Só Ele pode, irmãos. Ele é bom. Aleluia. Ele é bom. Como Asaf declara aqui no primeiro versículo: Deus é bom em todo tempo. Aleluia. 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam como arrogantes. Aí nós estamos aqui, no santuário, dando o nosso melhor, mas não estamos olhando para a direção certa. E aí nós só olhamos os defeitos. Temos uma estrutura maravilhosa. A bênção de Deus está aqui, culto após culto. Mas o nosso coração às vezes está azedo, olhando pelo que o outro está fazendo, olhando pelo que o outro faz mais do que eu. Deus está falando para nós nessa noite: é ano de avançar, é ano de olhar, colocar os nossos olhos no alvo certo e avançar, e parar de olhar as coisas ao nosso redor, irmãos. Parar de olhar para os ímpios que prosperam e nós não. Às vezes você está lá, ó, labutando: Deus, eu preciso pagar uma conta só, Deus, é uma conta vital, se eu não pagar vai cortar a luz. E o meu amigo do lado, ele não serve a Deus e ele só prospera. E aí o nosso coração começa a se azedar. Começamos a reclamar. Coloca o 13, por favor. O 13, por favor. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf está dizendo assim, ó, é tudo em vão. Estar aqui, fazer, ser íntegro, ser fiel ao Senhor, é tudo em vão. Não dá em nada. 14.
pois todo dia eu tenho sido afligido, castigado, manhã após manhã. Você já viveu isso? Meu Deus, de novo eu acordei e esse problema está aqui de novo. Irmãos, às vezes nós estamos só olhando na direção errada. Talvez os nossos olhos estão fechados para aquilo que Deus tem feito, para aquilo que Deus tem operado, para aquilo que Deus tem trabalhado. 15. Se eu dissesse, também falarei assim, e eis que ofenderia a geração dos teus filhos. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Olha só, no 15, ele está dizendo assim, eu tive que me calar, porque se eu fosse falar tudo isso para o meu irmão que estava lá no santuário comigo, o irmão ia ficar igual eu, azedo. Irmão, se você não tem o que falar, fica quietinho. Se você não tem o que falar, irmão, dobra o seu joelho e vai orar. E fala, Senhor, me dê a direção. Eu quero olhar para o lugar certo. Eu quero, Senhor, entrar no santuário. Aleluia. Versículo 21. O meu coração se azedou e eu senti picadas nos meus rins. 22. Assim me embruteci e nada sabia. Eu era como um animal perante ti. Olha só. Asaf estava tão bravo com a situação que ele estava vendo, que diz que ele sentiu uma fisgada no rim dele. Ele estava adoecendo, porque ele não estava olhando para o lugar certo. Porque ele deixou esse sentimento de inveja entrar no seu coração. E ele não conseguia olhar no santuário. Ele não conseguia ver que ele estava ali, trabalhando no santuário, mas que ele tinha que olhar para o Deus do santuário. Irmãos, é só nós mudarmos a direção dos nossos olhos. O 22 diz que ele estava como um animal, como um irracional. Às vezes nós deixamos esse sentimento entrar, e ele vai enraizando, e ele vai entrando, e ele vai nos deixando azedos, como mesmo o próprio texto diz. E ficamos irracionais, não sabemos nem o que estamos falando. Falamos qualquer coisa para o irmão, ofendemos o nosso irmão. E Deus está dizendo essa noite para nós: vamos avançar, vamos olhar para a direção certa. Aleluia! Asaf começa a expor todo o seu sentimento. Mas a hora que ele olha para o santuário, a hora que ele olha para a direção certa, a hora que ele vê o Deus do santuário, que só Ele pode fazer, que só Ele pode mudar, que só Ele pode tirar essa aflição aí do seu coração, que só Ele é bom, que foi Ele que entregou o seu filho para morrer por amor a você. Quando os olhos de Asaf mudou de direção, ele declara, versículo 26: a minha carne e o meu coração desfalecem. Aleluia! Mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha porção para sempre.
Mude a direção do seu olhar. Olhe para aquele que é a sua fortaleza. Olhe para aquele que pode tirar você desse estado azedo, desse estado de comparação, desse estado de humilhação. Porque, irmão, você já ficou do lado de uma pessoa assim, pastor? Como o pastor diz sempre aqui, Jéssica vai estar lá, então eu quero estar lá. Paula vai estar lá. Sabe, irmãos, é isso. A gente às vezes não quer nem ficar perto da pessoa. Mas quando nós olhamos para a direção certa, para aquele que é o nosso refúgio, para aquele que é a nossa fortaleza, para aquele que é o Deus do santuário, a história muda de lugar. A história muda de direção. Pode parecer que você não consegue sair desse estado sozinho, desse estado de aflição, mas Deus está dizendo para você assim, eu profetizei que é ano de avançar, e eu quero que você avance. Muda os seus olhos de lugar. Olhe para o céu. Vocês lembram da pregação de Jó? Quando Jó estava no fundo do poço, quando não tinha mais para onde ele recorrer, ele só tinha um lugar para ele olhar, que era para o alto, para aquele que tudo pode fazer, para aquele que pode resolver, para aquele que pode mudar. Meu irmão, põe o 28, por favor. Aleluia. Diz assim, mas para mim, no segundo versículo do Salmo, ele falou assim, quanto a mim, eu quase desviei os meus pés, eu quase saí da casa do Senhor, eu quase deixei tudo para lá. Mas agora que ele olhou na direção certa, ele declara assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, porque eu coloquei a minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Você não vai ficar neste lugar aí, não. Você vai anunciar o que Ele tem feito na sua vida. Ele trouxe você aqui nessa noite para mudar os seus olhos de direção. Ele está dizendo para você assim, se você ainda não entendeu para onde você tem que olhar, olhe para cima, se aproxima de mim. Vem aqui no santuário, se aproxima de mim. Coloca a sua confiança em mim. Entrega tudo para mim, porque eu posso resolver. Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. E quando você olhar, quando você mudar os seus olhos de direção, quando você colocar a sua confiança em mim, eu vou fazer a obra na sua vida. Eu vou mudar a situação. E então você vai anunciar a minha obra a todos aqueles que passar por você. Vão falar assim, nossa, mas ela não é mais azeda não. Nossa, agora ela mudou. Ju, agora tá até rindo, Ju. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mude os seus olhos de direção. Olhe para aquele que pode fazer, aquele que é o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente no dia da angústia.
Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor, pastor. Eita Deus, irmão. Pegou a porção aí, crente? Hã?